Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Hoje eu estou aqui para uma live especial. É uma live, na verdade, é um assunto que eu atualizo ele de tempos em tempos aqui no canal, porque é um assunto que não pode ser esquecido, tá? Haja visto nesse tempo. Eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram, no WhatsApp, no direct ali também do Facebook, e as pessoas perguntando, dizendo, Pastor Giovanni, estamos vivendo a grande tribulação? O que é que está acontecendo? Já estamos nesse período? Porque já visto alguns pastores apareceram com essa doutrina, ensinando que já estamos vivendo na grande tribulação. E aí, dentro disso, nós vamos juntos avaliar tudo isso aqui, né? Nós vamos avaliar dentro da palavra de Deus. E a pergunta que não quer calar é essa, né? Que muitos irmãos têm me feito essa pergunta. Pastor, estamos na grande tribulação? Estamos nas dores de parto? Qual é o período e qual é a distinção, a diferença de uma coisa para outra coisa? E esse é o questionamento, né? Estamos, pastor, de fato vivendo as dores de parto? Estamos vivendo o fim? Estamos próximos do fim de todas as coisas? Agora, olhando para a palavra de Deus, a gente pode afirmar isso, tá? E eu encontrei aqui na palavra de Deus 40 elementos da profecia em Mateus 24, tá? São 51 versículos, e nesses 51 versículos de Mateus 24, nós extraímos 40 elementos da profecia para fazer 40 lives, se for preciso. Então, o versículo 8 dar-nos uma resposta fidedigna a essa pergunta que eu acabei de fazer. No capítulo 24 aqui de indagar, capítulo 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Isso aqui é uma grande metáfora. É uma grande metáfora. Era como se Jesus Cristo estivesse olhando para uma mulher gestante, tá? Olhando para uma mulher gestante. E segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. E essas contrações vão evoluindo no decorrer da profecia e da escatologia, como sinais. Então, nós estamos crendo e vivendo e vivenciando as últimas contrações da grávida. E por isso, estai vós atentos, o texto orienta. Estai vós atentos por quê? Porque o Filho do Homem há de vir. E pronto. A hora? Qual é a hora, pastor Giovanni? A hora em que não penseis. Então, nós estamos amparados, protegidos, fortalecidos e convencidos. Convencidos pela palavra de Deus. Aqui, em Mateus 24, quem discursa é Jesus. Foi o próprio Cristo falando. O seu sermão profético é sobre o princípio das dores, que começou com aquele interesse dos discípulos em mostrar, né, a Jesus a estrutura do templo. Para a época, era o top da engenharia. Templo que levou 46 anos para ser edificado. É uma pompa, né? Uma pompa. Então, meus irmãos, os discípulos, eles levaram Jesus para mostrar ali o templo. Jesus olha e fala assim, olha, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Entende? Jesus olha e diz, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí começam os elementos da profecia. Vocês estão entendendo? É muito interessante as pessoas terem consciência de que nós não vivemos uma utopia e nem estamos descambando aqui para um fanatismo religioso. Não, meu irmão, não, minha irmã. Nós estamos embasados dentro do espírito profético. E o Espírito Santo traz a clara evidência que é real e que essa palavra ela é real, fiel e verdadeira. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas Jesus deixou ali um manual de acontecimentos que nos mostraria que o tempo estava próximo. Então, quer dizer, se a gente olhar hoje para a política, se olharmos hoje para a economia,
Se olharmos hoje para a educação, está tudo sendo moldado aos padrões do mundo. Essa nova cartilha que está dentro da agenda da ONU, que é o 5º passo, que é a igualdade de gênero, isso está avançando. Ou seja, é o fim da família tradicional. Nós estamos vendo isso acontecer, gente. Então nós estamos vendo um ataque frontal às nossas crianças nas escolas. Tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. Esses rumores, sabe, de guerras e guerras. Estamos vendo um cenário apocalíptico se formar e muitas pessoas dormem. Então isso são claras evidências de que Jesus ele está de fato muito mais perto do que a gente imagina. Antes de eu continuar aqui, de eu prosseguir, eu quero deixar aqui abaixo, como de costume, passando aqui um número da conta do ministério, tá? Para que vocês façam a sua semente, a sua oferta, a sua semente de generosidade, tá? Vou deixar aqui também o QR Code. Vocês sabem que nós estamos numa missão aí, correndo contra o tempo. Eu recebi um vídeo aqui que eu quero colocar para vocês, mas é um vídeo assim que tá de pertinho, você vai ver como que o menino tá inchado, ele já está sob medicamentos e o Inácio, né? Estamos correndo contra o tempo para salvar a vida desse menino. Você que não sabe, não conhece a história do Inácio, fique aí, mas no final da live eu vou apresentar o projeto para vocês, mostrar as nossas crianças. Somos pai de mais de 5.000 crianças lá no país de Moçambique e eu conto com a sua ajuda para que esse trabalho continue granjeando almas para o reino dos céus aqui na face da terra, tá bom? Eu, juntamente com todo o povo da fé, estamos mudando a vida dessas crianças e você pode fazer parte disso. Vamos para cima, mas no final da live eu falo sobre isso. Deixa o seu like, você que ainda não deixou, compartilhe o máximo, porque esse ensinamento está escasso nos altares. Os altares estão escassos dessa palavra. E essa mensagem tem que ser pregada, tem que ser ouvida pelas pessoas. Então faça a sua parte agora. Evangelize junto comigo, tá? Evangelize junto comigo, deixando o teu like, compartilhando e mandando para frente. Olha o que a Kel está dizendo. Na escola da minha filha, sexta-feira, teve um trote, onde mulher se vestia de homem e homem de mulher. É uma doutrinação. Ah, é apenas uma brincadeira, irmã Kel, é uma brincadeirinha de criança. A irmã Kel tá pegando pesado. Irmã Kel, você é muito quadrada, irmã Kel. Retrógrada, você, sabe, tem que entrar na onda. Tem que entrar na brincadeirinha. É brincadeira de criança. Sabe? É para descontrair. Aí os marmanjos vai lá, os rapazinhos, com vestido, com saia, com batom na boca, com peruca na cabeça, sabe? E as mulheres, as meninas vão com roupas de homem, e aí começa toda essa questão, né? Essa doutrinação. Pastor Giovanni, estou no curso de enfermagem. A professora de psicologia explicando na formação do ser humano e falou sobre o gênero, falando ainda que nascemos diferente, né? Fui a única que confrontou ela. Porque você pode, com certeza, no seu curso de enfermagem, sei lá, tem no mínimo 10 alunos na sala, né? E aí você vê que se tiver 10 alunos, 1% é aqueles que estão despertos, né, e que estão dispostos a confrontar esse tipo de coisa. Aqui, irmã Claudete, entra a questão da palavra de Deus quando diz que os covardes ficarão de fora. Os covardes entram nesse sentido de ver essas coisas e ficar calado. Tem que ter confronto, tem que ir para cima, gente. Nós somos a igreja. A igreja é aquela que detém a manifestação do anticristo, ou seja, aquela que luta contra as suas pautas, contra, sabe, toda a sua doutrinação. Nós impedimos a manifestação do anticristo quando nós confrontamos essas ideologias. Nós temos aqui na palavra 7 manifestações do espírito do anticristo na terra. 7. Primeiro, falsas doutrinas. Anota isso aí, os moderadores, se puder. Falsas doutrinas. Nunca vivemos uma época de tanta falsificação de valores, gente. Valores morais, éticos e legais, como estamos vivendo agora. Nunca, 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 nunca. Agora,
Nós estamos na época em que o mal é chamado de bem, tá? E o bem é chamado de mal. O doce é chamado de amargo. O certo é chamado de errado. Na realidade, gente, o mundo comportalmente, ele está pelo avesso. Está pelo avesso. Vemos o avesso das coisas. E começa com o espírito do anticristo trazendo falsas doutrinas. Tudo hoje se falsifica, irmã Nath. Tudo hoje se falsifica. Louvores falsificados, ensino falsificado, pregação falsificada, porque hoje as pessoas, elas não estão preocupadas com o que está certo, elas estão preocupadas com o que dá certo. E nem tudo que dá certo significa moralmente, doutrinariamente, que esteja certo. Então, nós estamos em uma época do denorex, o que parece, mas não é. E a Bíblia fala sobre os falsificadores de doutrina. Doutrinas são princípios, meus irmãos, indeléveis. São marcos que não podem ser removidos. Não pode. Porque quando eu falsifico os princípios doutrinários, eu trago 3 coisas para dentro da igreja. 3 coisas. Eu inverto os valores, eu quebro os paradigmas e eu removo os marcos antigos. Igreja ainda é igreja. A mensagem da igreja tem que ser cristocêntrica. Igreja é igreja. A igreja não pode fugir do arrebatamento e nem do Calvário. Afinal de contas, nós estamos aqui para 2 coisas, 2 propósitos: servir a Deus e encontrar Jesus em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. O diabo, ele lançou, através do espírito do anticristo, as chamadas falsas doutrinas. Nos 5 continentes. E nunca eclodiu tanta gente para o que é falso como nos nossos dias. As pessoas perderam o senso do certo e do errado. Perderam o senso do certo e do errado. Como essa pessoa aqui, ó, que não coloca nem o nome. Sabe, as pessoas, elas acham que tudo politicamente está correto. Politicamente pode estar correto, até o pecado está normalizado. Mas doutrinariamente não está correto. Não há comunhão entre as trevas e luz, entre Cristo e Belial. Entre a verdade e a mentira. Não há e pronto, acabou. E aí está a propositura declarada dos últimos dias, que a igreja que viver dentro da sã doutrina, ela vai sofrer muito e vai pagar aí um preço muito deplorável. Muitos serão chamados na presença de governadores e muitos serão até mortos, né? Como aconteceu lá em Moçambique. Por amor a Jesus, a igreja toda foi dizimada lá, perto de nós lá. Por amor a Jesus e aos princípios. Eu não vou negar a um Cristo que eu sirvo a ele há 27 anos. Ele nunca me fez mal. Não posso. Então, falsas doutrinas, segunda coisa do anticristo, anota aí. Ecumenismo. Preste atenção nisso aqui. Ecumenismo. É o parece, mas não é. Tudo aqui é bom. Falou em Deus, está comigo, Deus é muito bom, tal. Mas os princípios foram todos removidos. O ecumenismo, a imoralidade, o controle econômico político dos povos. Olha só. Guerra à família. Família fraca, igreja fraca. Guerra à palavra de Deus. Muitos pregadores hoje, meus irmãos, quebraram os princípios bíblicos também. Eles inverteram seus valores a troco de dinheiro. Evangelho dinheirista, evangelho de poder econômico. Meu amigo, evangelho tem bônus e tem ônus. Você não recebe só o bem de Deus. Tem os males para colher também. Ninguém colhe flor sem expor as mãos aos espinhos. Esse evangelho que só tem flor, que tudo é flor, isso não é evangelho de Cristo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu sempre digo aqui nesse canal, o meu canal aqui é um canal voltado para informação, né?
para a libertação, a gente ora aqui também, né? O espírito do anticristo, ou seja, tem muita gente que, quando eu estou fazendo live aqui, eles comentam assim, olha, falando a respeito do Apocalipse, que a gente traz aqui as características do anticristo, alguém sempre nos comentários fala assim, olha, eu acho que o anticristo é fulano, eu acho que o falso profeta é o Bertano. Um desses que estão aí na capa do vídeo, né? Porque são pessoas que trabalham na mesma linha e visão do que a Bíblia nos mostra. Então, quer dizer, não é um anticristo ainda, porém, trabalham sob a influência do espírito do anticristo. Do espírito do anticristo. Então, dentro da palavra que eu acabei de mostrar aqui para vocês, eu mostrei que o espírito do anticristo já está agindo, influenciando pessoas ao seu trabalho, preparando o terreno, preparando o território para a manifestação dele. A Bíblia diz que muitos se têm feito anticristos, porquanto conhecemos que já é a última hora. Então, esse espírito de sedição religiosa, ele está muito forte no mundo. Agora, vamos partir de uma primícia aqui, tá? O diabo sabe que todo homem nascido de mulher é de índole religiosa, certo? Então, se um homem é de índole religiosa, aonde é que o anticristo vai pegar o homem? Na religiosidade, na religiosidade. Você vê, né, no Apocalipse 13, aonde é que o diabo pega os homens aqui? Na grande tribulação. Acompanha aí, é na religião também. Porque ali ele estabelece um culto universal. Apocalipse 13, 4. Ali é um culto universal. Só que nesse culto universal, como Deus tem uma política superior, Deus não desiste do cabra chamado homem, do sujeito chamado homem. Eu nunca vi um Deus desse, que não desiste de nós, porque se muitas pessoas, se fosse Deus, quando tirasse a igreja da terra, fechava a porta. Fechava a porta, olha, já era, aqui ninguém mais entra, mas não é assim. Porque tem a pregação de 3 evangelhos. Preste atenção nisso aqui. Evangelho é boas novas, tá? Tem o Evangelho da Graça, que tem mais de 2000 anos de pregação. Depois do Evangelho da Graça tem o outro Evangelho. Só que esse Evangelho da Grande Tribulação vai ser pregado por 3 anjos. Apocalipse 14, 6, 7, 6, 7, 8 e 9. E cada um deles com uma mensagem específica. E gritam em alto e bom som, trazendo nas mãos o Evangelho eterno para pregar, para anunciar o Evangelho eterno, o Evangelho do reino. Evangelho é para anunciar boas novas. E gritam, não adorem a besta nem a sua imagem. Adorem a Deus. E essa salvação é mediante ao quê? Se o Espírito Santo já não está mais na terra, se o período da graça já se encerrou, não tem problema. A graça foi recolhida. O Espírito Santo levou a igreja ao encontro de Cristo como Eliezer fez com Rebeca. Ok, beleza. Mas não tem nenhum problema. Vem um evangelho eterno, que não é mais pregado pela igreja. Agora é pregado por esses anjos. E haverá muitas conversões através do seu próprio sangue na fé. É muita gente na conversão, gente. É gente de bolo mesmo. Entende? Se nós abrirmos a Bíblia em Apocalipse 9, 7, 7, 9, perdão. Apocalipse 7, 9. Aparece aqui uma grande multidão. Esses que morreram aparecem tudo aqui, ó. E aparece com uma distinção. Olha a diferença deles aqui, ó. Palma nas mãos. Palma? Então não tem igreja aqui. A igreja é Pedra Branca e novo nome. Palma é dos mártires. E o verso 13 tem uma pergunta. Esses que estão de vestes brancas, quem são? Olha a Bíblia se explicando com a Bíblia. De onde vieram? 7,13. No 13 tem a pergunta. Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Tá aí. Aí o versículo 14 explica. Esses são os que vieram. Só que algumas traduções erradas falam assim, ó. Esses são os que vieram da grande tribulação. E não é certo da grande. O original grego atualizado não é da, é de. Não é uma contração da preposição, é uma preposição simples.
Ele diz assim, olha, de grande tribulação, de todas as tribulações vigentes na terra, inclusive aquela. Eles vieram da noite de São Bartolomeu na França, eles vieram do Coliseu de Roma, quando os leões comeram eles. E a multidão é grande, meus irmãos. E esses da grande tribulação que foram salvos, diante de um martírio, vão comparecer, sabe na onde? Isso é lindo, lá no milênio. Eles entram no milênio com a igreja. A coisa mais linda. São duas multidões, uma com pedra branca e novo nome, e outra com palma nas mãos, que são os mártires. Deu para compreender? Os mártires que estão lá em Apocalipse, versos 6 e 9. Entenda isso. Palma nas mãos, mártires. Pedra branca e novo nome, igreja. Olha a distinção. Quando a Bíblia ela reporta-se a dormir, ela fala do corpo e não da alma, porque tem 4 designações fundamentais da palavra alma na Bíblia. Primeiro, alma como pessoa, eu e você somos 2 almas, ok? Romanos 3, verso 1. Depois tem alma como função biológica, Levítico 17, 11. Porque a alma da carne está no sangue. O sangue eu entendo como sua vida corporal. Existe alma também como sentimento do homem. A minha alma está cheia de tristeza, Jesus disse. Sentimento abatido. E existe também alma como parte mortal. Então, João viu debaixo do altar de Deus as almas que vieram da grande tribulação, ou de grande tribulação. Você consegue compreender isso? As almas dos que foram mortos pelo testemunho de Jesus, que clamavam e que diziam. Se clamavam e diziam, gente, então estavam conscientes. Eu não vou para um céu de inércia. Eu não vou morar num céu de ignorantes. Porque a ignorância, segundo Rui Barbosa, é o principal fator dos erros e dos crimes. Eu vou para um céu aonde tudo será revelado. Então, eu tenho plena certeza e convicção que essa igreja gloriosa, bendita, santa, que tem vencido as intempéries do mundo e permanece firme, intacta, dando testemunho da graça de Deus, tem promessas preciosas, maravilhosas, indescritíveis para ela. E é aquilo que Paulo fundamenta. O que os olhos não viram, ouvidos não escutaram, e aos corações do homem não desceu, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o esperam. Sabe, o céu não é utopia, gente. O céu não é utopia. Se o céu fosse utópico, eu jamais seria crente. O céu não é conto de vigário. O céu não é história da carochinha. O céu é uma cidade. O céu é um palácio. Glória a Deus. E palácio, para ser palácio, ele tem que ter 3 salas importantes. Primeira sala, trono. Segunda sala, tesouro. Terceira sala, banquete. Sala do trono é onde Deus despacha os anjos ao nosso respeito. A sala do tesouro é onde estão as riquezas do rei. Meu é a prata, meu é o ouro. E a sala do banquete é a sala das bodas do Cordeiro, aonde 7 anos a igreja celebra e adora ao Deus vivo e verdadeiro. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E João esteve lá. João esteve lá. Apocalipse tem 22 capítulos. Agora eu quero que vocês que estão me assistindo agora entendam. A igreja, ela é introduzida no capítulo 1 de Apocalipse. E aparece nos capítulos subsequentes 2 e 3 de Apocalipse, tá? Presta atenção nisso aqui. De Éfeso a Laodiceia. No capítulo 4, a igreja desaparece do Apocalipse. Ela some. No capítulo 5, é o livro da redenção e seus 7 selos. Não tem igreja ali mais. No capítulo 6, começa ali também os 4 cavaleiros. Cadê a igreja ali? Já no capítulo 7... tem os mártires na glória, né? Aonde que está a igreja? Não tem igreja. Nos capítulos 8 e 9, é as 7 trombetas. Aonde é que está a igreja? No capítulo 10, é o anjo com o livrinho na mão, um pé na terra e o outro no mar, na sua plenitude. Não há igreja mais ali. No capítulo 11, é as 2 testemunhas que profetizam, vestidas de saco, são mortos, seus corpos jazem na praça de Jerusalém por 3 dias e meio, e depois ressurgem aos céus, sobem aos céus,
mas não tem igreja. Já no capítulo 12 é a mulher e o dragão, não tem igreja ali também. No capítulo 13 é a besta do mar e a besta da terra, o sistema político e religioso, não há igreja. No capítulo 14 é os 144 mil salvos, a igreja desapareceu. No capítulos 15, 16 e 17 são as 7 taças, 7 salvas da ira de Deus, que é o pior juízo. Aonde é que está a igreja? No capítulo 17 também eu não vejo a igreja. É a mulher vestida de escarlate, não tem igreja ali. No capítulo 18 é 4 vozes da queda de Babilônia. Aonde é que está a igreja? A igreja só aparece no capítulo 19, mas aparece nas bodas do Cordeiro e depois desce no capítulo 20 para reinar no milênio com Cristo. Eu tô todo arrepiado aqui, meu Deus, eu tô sentindo a presença de Deus. Sabe, a gente dá uma sufocada aqui na questão do pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, entende? Isso aqui é muito forte, gente. Jesus não pode vir agora não, não. Se você é pós, Jesus não pode vir agora não, porque nós não estamos na grande tribulação, então Jesus não pode vir agora. Tá proibido de vir agora, hein, Jesus? Ora, gente, eu estou esperando Jesus, é para agora. Enquanto eu faço essa live aqui com vocês, daqui a pouco, ó, fica aqui só o estúdio, só o microfone aqui, minha roupa, e o pastor Giovanni, ó, sumiu, desapareceu. É na hora em que não penseis, meus irmãos. Não vai marcar para a grande tribulação, para a igreja ser arrebatada, não. É agora. O relógio de Deus está marcando o tempo do fim. Aqui, ó, dessa dispensação, essa dispensação sexta e penúltima, acabou o tempo, já era. Pedro é um indouto que Paulo fala, né? Porque é um indouto que veio nos ensinar a escatologia, trazendo 2 personagens do Velho Testamento para nos mostrar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ele traz Noé e traz Ló. Não houve sancionamento de juízo coletivos enquanto Noé não entrou na arca. Entende, meu amigo? Só há juízos coletivos quando Noé entra. Não chove enxofre em Sodoma enquanto Ló está lá. Então, enquanto a igreja estiver aqui, não terá juízo. Não terá grande tribulação. A grande tribulação é para judeus e para gentios e principalmente para esmagar a uva no lagar e prensar Israel no lagar. Está lá 9:24 de Daniel. Para 7 propósitos. A grande tribulação é para 7 propósitos. E é para judeus, não tem nada a ver com a igreja ali. Deus divide a humanidade em 3 grupos. Ou você é judeu, ou você é gentil, ou você é igreja. A igreja não pode ser judaizada. Eu não preciso aqui usar kippah, eu não sou judeu. Eu não preciso usar talit, eu não sou judeu. Eu não preciso usar arca, sabe, para estar invocando a Deus. Eu não sou judeu, eu sou igreja. Você é igreja. Eu não sou Israel de Deus, eu sou igreja de Deus, sou a noiva de Cristo. Israel de Deus é Israel de Deus. Gentil é gentil e igreja é igreja. O que eu estou vendo muito aqui são pessoas que reclamam por quê? Nas suas igrejas não se prega a escatologia, o apocalipse. Não se fala da volta de Jesus. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: pastor, como que eu me preparo para a volta de Jesus? O que eu devo fazer, pastor? Então tá complicado, porque a escatologia, a volta de Jesus, isso não é rentável, meus irmãos. Se você prega a verdade, as pessoas vão embora. Olha aqui o tanto de gente nessa live. O que eu poderia falar para essas pessoas que estão aí, sabe, decepcionadas, frustradas com seus pastores e líderes, porque não pregam a escatologia? Preste atenção. Se eu tivesse uma visão distorcida dos fundamentos doutrinários da fé cristã, e entrasse, sabe, por essa pseudo-teologia da prosperidade, esse evangelho é ritmo de soluções imediatas, de revelações, eu era um homem rico hoje, eu estava riquíssimo. Então o evangelho não é isso, gente. Pelo amor de Deus, tem muita gente agora, esses pregadores modernos, voltando para o original, por quê? Porque você vai e abusa desse evangelho, sabe, empapuçado, de gritaria, de cai-cai, sabe? De vir os olhos e entorta os dedos. Então, toda planta que o Pai Celestial não plantou, ela não permanece. Evangelho é o poder de Deus. É simplicidade. É revelação. Porque os conhecimentos são herdados, pesquisados e revelados. Evangelho é joelho no chão.
é dependência de Deus. As pessoas estão perdendo a dependência de Deus. Você estuda hoje para ser pastor, está tudo errado. Ninguém estuda para ser pastor. Você estuda porque é pastor. Porque dons e vocações, quem dá é Deus. Oh, meu Deus, o que é isso? Eu vou fazer um culto de coach, um curso de coach. A igreja não precisa de coiteiro, não. Sabe? Não precisa disso. Coach é para empresa, gente. Igreja não é empresa, a igreja é uma noiva. Ela tem um dono zeloso. Ciumento. A igreja tem dono, meu amigo. Sabe, não se monopoliza a igreja. Não se usa a sensibilidade da igreja para ter finalidades explorativas. Para com isso. Igreja é para ser edificada, alimentada na palavra. E a espinha dorsal do evangelho é Calvário e é arrebatamento. Essa é a espinha dorsal. É o pulmão da igreja. E agora eles querem pregar, sabe? Porque tá vendo esses sinais aí, a pandemia aconteceu, mas eles não sabem. Porque nunca fizeram isso, nunca sentaram para aprender o Apocalipse. Agora vai nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está lá um grande pregador. Ajoelhou de frente à televisão pedindo perdão. Perdão porque enganou o povo com o evangelho da pseudo-prosperidade. Vocês viram isso? O Benny Hinn, o dinheiro para pregador é consequência, rapaz. Não é prioridade. Prioridade é comunhão com Deus. Prioridade é vida no altar. Prioridade, sabe, é um nome escrito no livro da vida. Prioridade é vida de oração. Prioridade é a leitura da Bíblia. Prioridade é poder de Deus na vida do crente, poder de Deus na igreja. Isso que é a prioridade. Sabe? Na palavra, sem invencionismo, sem mediocridade. A noiva precisa ser bem tratada. A noiva precisa conhecer os fundamentos da sua fé para não ser enganada e equivocada com tanta falsificação de valores morais, éticos e legais. Eu estou vendo, sabe, nesse tempo, que está se levantando aí vários anticristos na terra, homens usando o altar, sabe, para enriquecer através de pseudas revelações, profecias que chegam da ânsia na gente. Você abre hoje o Facebook, você vê o tanto de pessoas sofrendo, indo ali naquelas lives, e o camarada abre a live, sabe, ele não ora, ele não lê a palavra, ele não abre a Bíblia. Ele já começa falando em línguas estranhas, e estranha mesmo, e revelando. E é 2h30 de live só revelação. O WhatsApp embaixo. E aí a pessoa entra, ele vai pedir um voto. A pessoa faz o voto, não acontece nada. A pessoa fica frustrada com quem? Com Deus. Acha que é culpa de Deus. São os estelionatários da fé. Isso está acontecendo muito, gente. Principalmente nesse tempo que as pessoas estão vivendo muitas doenças, né, na mente. E as pessoas estão desesperadas. Tem pastor bom, tem pastor ruim, tem policial bom, tem policial picareta, tem médico bom, tem médico corrupto, ruim, tem juiz bom, tem juiz corrupto. Em todas as áreas, tem o bom e tem o ruim. Tem um cordeiro e tem um lobo. Essa é a mais pura realidade, né? Então, que vocês possam ficar com os olhos bem abertos, porque esses sinais estão cada vez mais aumentando. E uma das coisas pendentes para a humanidade é a escassez disso aqui, ó. Os mananciais estão secando. Nós temos 97% de água salgada e 3% de água doce. Só que 1,5% está poluído, então só tem 1,5% para 8 bilhões de pessoas. Então, vem Ezequiel ensinou sobre isso. Ezequiel 4, 16 e 17, depois você lê aí. O Senhor tornará instável, né? E as pessoas compararão o pão por peso e a água beberão por medida, e com desgosto, para que essa não vos falte e vos consuma em vossa maldade. Então, para que serve a água? Nós somos 70% líquido. A água promove a liberação das toxinas e promove o rejuvenescimento da pele. Então, pela ausência da água, o que tem a ver? Velhice precoce na Terra. Uma pessoa com 15 anos vai ter a aparência de um homem de, 40, 50. Deus fechou todas as saídas. Não tem saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás.
Só tem saída para aquela janela que Daniel respirava, a janela aberta para a banda de Jerusalém. Fora disso, não tem saída não, meus irmãos. Nem na ciência. A ciência vive de especulações, na verdade. A única ciência exata é matemática. As demais são tudo especulativas. Ciência não tem a última palavra, política não tem a última palavra. Mas Deus está mostrando aos homens que são impotentes e finitos. Por quê? Porque segundo as Crônicas 7:13, as pessoas só leu o 14, né? Mas não leu o versículo 13. Ali tem 3 coisas que Deus faz, mas não gosta de fazer, mas faz. Quais são elas, pastor? Primeiro, cerrar os céus. Segundo, enviar gafanhotos. E terceiro, mandar praga na terra. São 3 coisas que Deus não gosta de fazer, mas faz. E essas coisas estão acontecendo, meus irmãos, sabe, pela vontade permissiva de Deus, para que a palavra de Deus entre em cumprimento. A FEMA já está lá com os caixões, e as cidades agora subterrâneas que estão construindo para escaparem da grande tribulação. Então, a proposta de 4 ordens é matar, principalmente os velhos. Já falei sobre isso aqui. Escuta isso aqui, eliminar, né? Porque velho não produz mais. Então, a situação é essa. Eu vou ser bem claro aqui, elimina os velhos. Já mostrei matérias aqui para vocês. A ordem das jarradeiras, ossos e caveiras, os iluminados, maçonaria. Então tá tudo por trás disso. Tudo por trás disso. Quando eu falo desses assuntos aqui, muita gente fala assim, poxa, você fica assustando as pessoas, pastor. Não é assustando, não. Esses assuntos não podem te assustar. Se tá te assustando, você não tá com a vida no altar, não. Precisa pedir perdão, hein? Precisa liberar perdão. Alguma coisa tá errada aí, não aqui. Esses assuntos, na verdade, acende a nossa alma, acende o nosso coração. Você entende? E outra coisa, o Apocalipse é o livro da esperança. Os males que estão ali, esses sancionamentos de juízo, não são para os salvos, não. É para os impenitentes. Está lá em Sinfonias 1, 14 e 15. Dias de trevas, dias de alarido e desespero ali. Ali clamará desesperadamente o homem poderoso. Ali não é igreja, não. A igreja do Senhor está livre disso. Por isso nós temos a obrigação de conclamar os homens à salvação. Nós temos obrigação de falar dia e noite da salvação, do arrependimento, para os homens voltarem para Cristo. A arca da salvação é Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo está seguro, está abrigado. Nenhuma condenação tem para eles mais. As pessoas têm que entender isso. Apocalipse, todos os panoramas dramáticos que tem no livro, não é para a noiva do Cordeiro. É para os impenitentes. Os homens que rechaçaram a graça. Rechaçaram a graça. Os homens que não deram crédito à palavra de Deus. Os homens que deram as costas para a palavra e para Jesus. É esses que vão sofrer amargamente. Essa é a patologia clínica dos fins dos tempos. Sabe? Há mais doenças na alma do que no corpo. As pessoas estão desguarnecidas, desprotegidas, acabou o tempo. Quando você está com Cristo, você está com a couraça da justiça. Só que você não pode vacilar, não pode titubear. Você não pode deixar de vigiar. É 24 horas. Porque só cai quem está em pé, quem está deitado não cai. Concorda comigo? Então, é um mundo espiritual tremendo e essa agenda 2030 da ONU, é para arrebentar. É para arrebentar. Mas maior é o que está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Amém? Vocês estão entendendo isso aqui? O mundo está estranho, está difícil. Nós estamos vendo muita coisa acontecer aí, mas eu creio que nós estamos guardados, protegidos pela mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Gente, dentro disso tudo que eu te passei, nós precisamos estar preparados. E a nossa preparação, ela fala a respeito de aceitarmos Cristo como nosso Salvador, renunciar o pecado, sabe? Fazer a vontade de Deus, ler a palavra, jejuar. Só que não adianta jejuar, só jejuar. Ah, eu jejuo, eu dizimo, como o fariseu, né? Tava lá
e aquela coisa toda, e não sei o quê, mas não pratica o bem, né? É apenas falácia, apenas atitudes para mostrar para outras pessoas que ela é espiritual, que ele é espiritual, né? E nós temos feito isso com muita maestria, ajudando o próximo lá em Moçambique, em Amatanda, aqui nos ribeirinhos da Amazônia. As crianças têm se alimentado, elas têm aprendido a palavra de Deus, tá? Dali sairão grandes homens, pregadores do evangelho. Deixa o teu like agora, não sai não, tá? Porque eu quero orar por todos vocês ainda, mas não sai, deixa o nome aí, o sobrenome da sua família, o nome da sua cidade para a gente estar orando, tá? No nome de Jesus, e nós estamos nessa missão. Vocês se lembram que quando nós encontramos esse povo, eles estavam comendo coisas terríveis. Por exemplo, isso aqui, ó, dá uma olhada. Queridos irmãos, estou aqui hoje sábado, encontrei Olha o pai isso. Armando que estava fazendo uma visita e veja que o arroz que ele Com preparou massa espraguete. Tão lindo, gente. com o macarrão. E aqui nós temos o rato, né? Ele também conseguiu aqui caçar seus ratos e ele mesmo está preparando aqui. Aqui são os ratos antes da preparação e depois da preparação fica desse jeito. Depois ele estará lavando, tirando aí as... Olha aí, você tem coragem? Deixa eu perguntar, você tem coragem de comer um negócio desse, gente? Pastor, o senhor comeu? Eu não comi não, gente. Quando eu chegava na casa dos irmãos para visitar que tinha isso aí, eu jogava no lixo, corria com o pastor Gabriel lá na cidade, comprávamos alimento e trazia para essa família. Eu não vim do Brasil aqui para comer rato, eu vim do Brasil aqui para tentar trazer um pouco de alívio para vocês. A Bíblia diz que aquele que dá alívio receberá alívio. O generoso prosperará. Você vê que algumas pessoas vão indo embora, mas não tem problema. Eu tenho uma imagem para mostrar para vocês aqui do Inácio, que eu recebi hoje. E essas que não era só isso. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês também, numa imagem menor, o que esse povo comia. Ó, dá uma olhada. Pastor, o que que é isso? Caramujo, gente. Ela está ali cozinhando caramujo. Isso aí, segundo algumas pessoas, é até venenoso, né? Como é que come um negócio desse? Como é que come? Eu te pergunto, como é que come um negócio desse? E folha de goiaba? Folha de goiaba, pastor? Folha de goiaba. Vou te mostrar aqui, ó. Na casa que nós fomos da viúva Fanita. Vou mostrar para vocês a refeição que ela faz, ó. Ó, dá uma olhada. Seria confortável num lugar como esse. Olha aqui, ela cozinha aqui dentro. Em tempo de pegar fogo aqui. Olha aí. Aqui é onde Isso ela aqui cozinha. são folhas que ela comeu e talvez hoje vai comer mesmo. Tem folha de goiaba, até paixão. Folha de goiaba. Acredita? Aí, folha de goiaba, tem algumas outras. Aí o pastor Gabriel fala, folha de goiaba, acredita, até o pastor Gabriel fica assustado com essa miséria extrema. E aí o que que acontece aqui? Pastor, então quer dizer que eles pegam a folha, ferventam e tomam a água como se fosse um chá? Bom se fosse isso. Eles fervem a folha e comem a própria folha. Verdade, Moed, somos ricos. E aí a gente tira, sabe, um pouquinho meu, um pouquinho da minha esposa, um pouquinho, sabe, da irmã Cláudia, um pouquinho da irmã Neuza, um pouquinho da irmã Luísa, um pouquinho da Suzelaine, um pouquinho dos irmãos, um pouquinho de cada. Nós vamos mudando, levando um pouco de alívio para esse povo, e às vezes você não entende por que naquela situação tão difícil que você estava enfrentando nessa semana que passou, de repente veio o alívio. E tira como se fosse um chá. Não, é para alimento mesmo. Come a própria folha. A minha dúvida era essa, é o chá? Isso. Meu Deus, que Isso coisa. aqui é o que sobrou para talvez ela fazer o almoço, né? São as folhas que ela usa, a panela está vazia. Essa é a lenha que ela usa para a cozinha. É muito triste essa situação e nós não podemos ver e não fazer nada. Vocês conseguem ver um negócio desse e não fazer nada, gente? Na casa da vovó Binda foi a mesma coisa. Nós mudamos a realidade da vovó Binda. A vovó Binda agora já tem a sua casa, a Margarida também, a viúva Fanita já estamos no pé para construir também a casa da Fanita, né? E devagarzinho a obra de Deus vai sendo feita. Juntos nós somos mais fortes. Agora dá uma olhada nesse vídeo que eu recebi hoje aqui. Paz e Graça, Ministério Povo da Fé. Nós estamos visitando algumas famílias e estamos aqui com o pai Ricardo.
ele tem esse problema que os irmãos estão vendo, de paralisia. E eu quero pedir a vossa colaboração, vocês que nos acompanham, juntamente com o pastor Giovanni Dias do Brasil, em poder socorrer o pai Ricardo, pelo menos na compra de uma carinha de roda. Ministério Povo da Fé. Pastor Giovanni, estou aqui na casa do irmão Ricardo e eu quero hoje fazer aqui a entrega deste colchão e também dessa almofada. Os irmãos viram no vídeo que eu fiz ontem, ele colocou aqui neste saco de cimento folhas de milho e ele acabou enchendo aqui neste saco para servir de almofada, porque ele não tem sequer uma almofada. 10 quilos de arroz, 10 quilos de farinha, 1 litro de óleo, é o que nós conseguimos comprar para ele hoje. Pastor Giovanni, compramos aqui a carinha de roda para o irmão Ricardo, que os irmãos do Ministério Povo da Fé mandaram aqui as finanças e nós conseguimos realizar esse sonho para o nosso irmão Ricardo, que ele tanto precisava desta carinha e nós acabamos conseguindo, graças a Deus. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de todos vocês que nos acompanham, que Deus possa abençoar, recompensar por tudo quanto os irmãos têm feito para o crescimento da obra aqui em Moçambique, e também queremos melhorar a condição da casa deles. E você que está aí nos acompanhando, se sentir de coração, nos ajude, que Deus possa te recompensar no nome de Jesus. E aí eu quero, dentro disso, mostrar esse texto bíblico aqui que é muito importante para aqueles que querem prosperar, que está lá em Provérbios 11 e 25, esse texto. Diz assim, ó: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você fala, meu Deus, eu queria tanto prosperar, eu queria tanto ter condições, sabe, de ajudar minha família, de ser alguém que tivesse condições. Tenha no teu coração esse compromisso de entregar alívio às outras pessoas. Gente, quando nós chegamos lá em Moçambique, vocês já viram aqui o podcast com o pastor Gabriel, ele dizendo, nós tomávamos água quente com açúcar. Água quente com açúcar. Dávamos pão duro para as crianças. Comíamos rato. Armávamos ratoeira. Olha aí o pai Armando preparando os seus ratos para comer. Sabe? Caramujo bravo. Folha de goiaba. Ô, pastor, não, aí o senhor tá apelando. Folha de goiaba? Folha de goiaba. Tá duvidando? Eu vou mostrar para você. Mostro para você e mostro já, ó. Presta atenção. Ó, isso aqui foi na casa da viúva Fanita. Dá uma olhada. É duro, ó. Duro. Eu acho que ninguém se sentiria confortável num lugar como esse. Olha aqui, ela cozinha aqui dentro. Em tempo de pegar fogo aqui. Olha aí. Aqui é onde ela Isso aqui cozinha. são folhas que ela comeu e talvez hoje vai comer mesmo. Tem folha de goiaba, até, pastor. Folha de goiaba. Acredita? Aí, folha de goiaba, tem algumas outras folhas que eu nem conheço o nome aqui. E tira como se fosse um chá. Não, é para alimento mesmo. Come a própria O folha? acompanhante, isso. Meu Deus, que Isso coisa. aqui é o que sobrou para talvez ela fazer o almoço, né? São as folhas que ela usa, a panela está vazia. Essa é a lenha que ela usa para a cozinha. É muito triste essa situação. E muitos reclamam, né? Pegando folha de goiaba para ferver e comer. Eu achei que... Pastor, ela ferve a folha de goiaba e bebe o líquido? Ele disse, não, é para comer mesmo. Que situação! E nós chegamos lá e mudamos a realidade. E hoje, pastor, o que eles comem hoje? Eu vou mostrar para vocês. Se tem muita diferença daquilo que você come aí na sua casa. Ó. Povo da Fé, nós estamos hoje aqui em Amatanda, mais uma refeição, né? Onde as nossas crianças vão receber hoje o arroz, o feijão. Olha só que feijão bonito, que feijão grosso, que feijão bem feito, tá? E olha o frango. Olha esse frango como é que está. Delicioso, maravilhoso. Vou colocar um caldo aqui, ó. Tá aqui recebendo. E também o suco, né? O suco para as nossas crianças. E tá aqui o pratinho para eles matarem a sua fome. Hoje eles foram desparasitados também, receberam remédio para uma outra doença que eu esqueci o nome agora. Quero agradecer a todos os... Então tá aí, ó.
Eu vou passar para frente aqui, você vai me falar se tem muita diferença da comida que você come na sua casa hoje. Ó. Apoie esse Olha lá, projeto, olha que feijão bonito. não fique indiferente. Olha que feijão bonito, olha o frango. Isso é o que Deus tem feito para esse povo através de todos nós. E eu peço a vocês, não abandonem esse projeto. E eu tenho certeza que nós vamos continuar o trabalho que será feito com muita maestria. Temos a escola para a gente construir, temos o orfanato para a gente construir. E é por isso que eu peço a vocês que não me abandonem. Não abandonem esse projeto. Porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós vamos continuar fazendo essas crianças sorrir, né? Para quem não sabe, eu sou o pai do projeto lá em Moçambique. Eu encontrei o pastor Gabriel. Se você que vai ouvir a musiquinha, ouça até o final, que no final tem um trechinho do pastor Gabriel falando. Eu encontrei o pastor Gabriel em 2017, numa situação precária. O pastor Gabriel tinha onde morar e Deus, através do Ministério Povo da Fé, fez essas crianças conhecidas. Tanto é que no ano passado, quando nós estávamos lá, eu fiquei 30 dias lá em Moçambique, um mês, e o governo foi lá ver o que estava acontecendo. Olha como eles congregavam. Dá uma olhada, isso aqui lá atrás, olha como que eles congregavam. Com um pedaço de pano cobrindo. E aí nós viemos, vamos cobrir? Vamos. Cobrimos a igreja, isso aí as crianças recebendo roupas, calçados. Olha como que eram as roupas dessas crianças. Hoje vocês conseguem ver a diferença? Como as crianças estão mais saudáveis? Olha a gente cobrindo a igreja, sabe? Todo o trabalho foi feito, a igreja já coberta. Graças a Deus. A junção dos ministérios foi uma bênção, mas o trabalho continua. Tem outras pessoas precisando de ajuda e nós vamos continuar aqui em Amatanda, né? É um projeto que Deus colocou no meu coração. Eu me apaixonei por esse povo. Eu estou voltando lá esse ano, retornando lá para abraçá-los, né? E para legalizar, oficializar os papéis, os documentos da nossa escola. E juntos, né? Juntos nós vamos continuar fazendo o que tem que ser feito. Isso aí a menina Margarida, salvamos a vida dela. Graças a Deus, foi um trabalho maravilhoso. O Inácio, irmã Neuza, ele não fez a cirurgia ainda, tá? Porque ele está tomando uma medicação e essa medicação está fazendo com que a hérnia venha diminuir. O que o pastor Gabriel falou, eu já até passei aqui nas lives, eu acho que a irmã não estava no dia que eu passei essa situação. Os médicos estavam preocupados porque a hérnia era muito grande, e parece que ela estava ligada a alguns vasos importantes. Eu não sei te explicar certinho, mas eu vou trazer o relato do médico aqui para todos vocês, tá? E o que acontece? Ele está tomando um medicamento que está reduzindo, diminuindo significativamente esse caroço, essa hérnia, né? E então, aí será feita a cirurgia do Inácio. Mas o Inácio está muito bem de saúde, comendo muito bem, está gordinho, né? Tem até aqui um antes e um depois do Inácio. Deixa eu ver se eu acho, para me mostrar para vocês. Ó, olha lá. Olha o Inácio antes e olha o Inácio depois. Que grandeza de Deus, né? Só Deus para fazer. Olha o sorriso. Nem parece a mesma criança, né? Vou colocar a canção. A Bíblia diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Tem tantos textos bíblicos que eu poderia colocar aqui para mostrar para vocês a grandeza de Deus através, né, da semente, através, né, da unidade, através da generosidade. A generosidade, ela move as mãos de Deus em nosso favor. Quando eu faço para o meu próximo, Deus ele faz por mim. Quando eu entrego para o meu próximo, Deus ele faz na minha vida, né? Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração. Que Deus possa te dar uma semana de vitória. Eu profetizo no nome de Jesus uma semana de resposta, de milagre, de porta aberta, de restauração. A multiplicação de Deus na vida de todos que estão enviando a sua semente. Que Deus possa abrir portas maiores e melhores e dar muita saúde a todos
em o nome de Jesus. E você que crê e concorda, digita amém, digita graças a Deus. Pastor, eu quero ajudar, como é que eu faço? QR Code aqui, chave Pix CNPJ, chave Pix celular, uma conta da Caixa Econômica Federal e uma conta do Banco Bradesco. Detalhe, essa conta da Caixa Econômica Federal é uma conta de pessoa física, mas separada para o Ministério. A do Bradesco é uma conta pessoa jurídica do Ministério, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e vão para cima. Deus abençoe a irmã Cláudia, os moderadores que estão aí, parece que eu vi a irmã Carmen Maia também, a irmã Maria Gomes, a irmã Neuza também estava aí. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal da minha esposa, a missionária Keren Rocha, dos meus filhos. Siga-me lá no Instagram para você acompanhar a nossa viagem missionária desse ano para a África, para os ribeirinhos da Amazônia, tá bom? Lá no meu Instagram, @PRGiovaniDias. Se inscrevam lá também. E no Instagram do Povo da Fé é @Povo da Fé. Você vai nos encontrar lá também, tá bom? Deus abençoe. Um beijo gigante para todos vocês. Amo a cada um de vocês. Vocês são uma bênção e que o nome de Jesus continue sendo glorificado na vida de todos. Em o nome de Jesus. Valeu! Povo da Fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto em Amatanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola Povo da Fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano para trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade.
Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos, pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos, ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos, para uma grande plantação fazemos, e ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era muita água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou ruim de Então, matemática. não é uma tarefa fácil. Não Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.